Olá, vamos para um shot agora de Direito Administrativo, Lei 8.666, Lei de Licitação. Precisa-se para esse shot, qual que é o pré-requisito para assistir ou até mesmo para gravar esse shot? Uma preparação mental, uma disposição física, um coração aberto, porque essa lei é uma gracinha. Isso eu estou tentando, incutir isso na minha cabeça. Essa lei é demais, essa lei é bacaníssima. Ela quase não tem detalhes, ela é muito fácil de entender. E você lê ela rápido, porque são poucos artigos, e os artigos quase não têm incisos, não tem parágrafos, É uma coisa muito assim, tranquila, confortante de estudar, Então, assim, eu me preparei muito psicologicamente para esse simulado, para esse shot, porque é um dos gigantes. Para mim, é um dos gigantes. Mas a gente tem que estar com o coração e a mente abertos, E aí, o que eu vou tentar fazer? Não, eu ia gravar um shot só de licitação. Mas eu pensei, eu não tenho competência para isso. Eu acho que não vai dar certo. Acho que prefiro me guiar pelas questões e ir ajudando em alguma coisa ou outra do que fazer um shot separado de licitação e depois gravar as questões. Então, esse shot vai ser um pouco grande. Vou tentar gravar corrigir as 15 questões nesse mesmo shot. Se eu vir que vai ficar muito grande, aí eu paro e aí depois faço a segunda parte, tá? Então, eu vou tratar os temas de acordo com o que a questão for propondo, tá? E acho que assim vai dar certo. É uma coisinha ou outra que eu vou conseguir ajudar. Eu espero, ajudar vocês, porque a gente sabe, onde que o calo aperta. Beleza? Então, vamos lá. Esse é o simulado. Tá disponível lá na página ou na página do professor Bruno Oliveira. Esse simulado do dia 9 de janeiro, então não tá tanto tempo assim, não tá tão antigo. Se rolar a barra de rolagem, vai achar, tá? Pode ir lá e procurar, viu, gente? Tá lá. Coragem, força, ânimos. Beleza? Então, vamos embora. Abriu a lei, pegou o simulado, preparou psicologicamente, fisicamente, pegou a água, tá tudo certo. Ar-condicionado, qualquer coisa, regula, vamos embora. 1. Nos termos da lei 8.666, as obras, serviços e compras efetuadas pela administração pública serão divididas em etapas, em tantas parcelas, eu estou doida já, quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliação da competitividade sem perda da economia em escala. Isso aqui é o enunciado. Na verdade, isso aqui é um dos artigos da lei. Ele pegou um artigo e pôs aqui. Beleza. O Estado do Rio Grande do Sul pretende executar obra parcelada nos termos da afirmativa anterior. Nesse caso, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra há de corresponder. Então, gente, vamos lá para o artigo 23, parágrafos 1º e 2º. Vamos lá. 23. Parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis. Olha o enunciado aí. Procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem perda da economia em escala. Parágrafo 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior,
A cada etapa ou conjunto de etapas, serviços ou compra, há de se corresponder licitação distinta. Então, para cada parcela é uma licitação. Porém, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Ou seja, para cada parcela vai ser uma licitação, mas para que não haja picaretagem, vai ser a modalidade que vai abranger o valor de todas as parcelas, certo? E não vai fazer, sei lá, convite em um, convite em outro, não. Quanto que é o somatório das parcelas? O valor correspondente é de acordo com a modalidade concorrência, então nós vamos fazer concorrência para cada parcela, mas são licitações distintas para cada parcela, obedecida à modalidade da soma das parcelas. Para quê? Para não ocorrer picaretagem. Senão, o que os nossos queridos administradores fariam? Dividiria as obras, serviços e compras em parcelas e cada hora ia colocar um valor ali, fazer uma licitação mais suave, já que a concorrência são valores maiores, mas também é a modalidade de licitação mais difícil, digamos assim. Então, ele que diz assim, vamos pôr aqui os convitinhos aqui para poder ficar mais suave. Não, tá? Tem que colocar o que abrange tudo, todo o valor de todas as parcelas, o somatório. Beleza? Então, de acordo com o parágrafo, principalmente o parágrafo 2º, porque o primeiro está no enunciado, qual que é a resposta? Número 1, letra E. Licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto. Beleza? Beleza. Então, 1, letra E. 2. Assinale a opção em que se apresenta a ordem que caracteriza, respectivamente, as hipóteses de contratação direta, quando... Muito legal. Essa parte até que eu estou aprendendo a gostar, né, cérebro? Isso aí. Então, vamos embora. 1. A discricionariedade da administração para que se decida realizar a contratação direta. 2. A hipótese exemplificativa de contratação direta. 3. A contratação direta decorre de inviabilidade de competição. Então, o que a 2 fez? A questão 2 fez. Trouxe características em 3 frases e pediu para você falar qual que corresponde a cada tipo de licitação, de contratação, quando a contratação é direta. Só que antes, vamos dar uma olhadinha numa coisa aqui. Eu vou mostrar aqui no meu esquema, que é do meu caderno mesmo. Então, depois eu não fiz nada preparado assim, mas aí eu vou usar isso aqui que vai ser melhor. Então, nós temos inexigibilidade e dispensa de licitação. Inexigibilidade e dispensa. Dispensa é gênero que contém 2 espécies, que é licitação dispensável e licitação dispensada, tá? O que é inexigibilidade de licitação? É quando a licitação é juridicamente impossível. Por que é juridicamente impossível? Porque é impossível haver o quê? Competição. Porque inexiste pluralidade de competência, pluralidade de potenciais proponentes, ou seja, inexiste uma quantidade de concorrentes para aquele tipo de licitação. Então, juridicamente, não é possível. Ela é impossível juridicamente. É impossível ao quê? A competição. Isso é inexigibilidade de licitação. Desculpa aí, gente. Olha o artigo 25. Olha, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Então, você já montou o seu esqueminha para você gravar, seu macete. Inviabilidade e inexigibilidade. A dispensa se divide em licença, né? A dispensa de licitação se divide em licitação dispensável e licitação dispensada.
Vamos falar do gênero, da característica do gênero licitação dispensa de licitação. Então, ó, vamos falar do gênero dispensa, pequenininha, palavra curtinha, dispensa de licitação. Há possibilidade de competição, diferente do que a gente acabou de ver no artigo 25, há possibilidade. A licitação, ela é possível, mas a lei permite que seja dispensada a licitação ou ela mesma dispensa. Então, a lei simplesmente dispensa, ó, nesses casos não tem licitação. Ou, ó, aqui você pode ter licitação ou não, fica a seu critério, beleza? Olha que legal. A critério do administrador, o que essa palavra te lembra? Critério, discricionariedade, tá? Vai olhar critério de oportunidade e conveniência. Será que é oportuno e conveniente fazer licitação? Não. Se não for, então é licitação dispensável, tá? Dispensável. Então, a lei autoriza a administração, a lei autoriza, mas a administração deixa de realizar a licitação, por critério de discricionariedade. E a licitação dispensada, pensa que é dispensada pela lei, dispensada pela lei, tá? Pensa mais ou menos assim. A lei já fala assim, não, meu filho, não tem licitação. Não cabe análise de critério de oportunidade ou conveniência. Simplesmente a lei fala assim, não. A lei dispensa diretamente licitação, não há licitação. Então, beleza. No caso da licitação dispensada, onde que a gente vai ver isso? Artigo 17, que é no caso lá de... vamos olhar aqui que eu esqueci a palavra. Alienações, tá? E aí vai ser dispensada. Olha que legal. 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesses públicos devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1º. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos de administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Dispensada nos seguintes casos. Então, as alíneas está falando de quando que é dispensada. O caput e o inciso 1º está falando de quando que tem que ocorre a alienação, de acordo com a modalidade de concorrência, usando a modalidade de concorrência. Então, ó, alienação de bens da administração pública é subordinada à existência, primeiro tem que ter, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Será precedido de avaliação. Quando for imóvel, dependerá de autorização legislativa e para todos os casos dependerá de avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Então, aqui está dando as características, todas as características, no caso de alienação de bens imóveis. E lá no inciso 2º, vai falar de alienação de bens móveis. Entendeu? Agora, no finalzinho do inciso 1º, dispensada no seguinte caso. Então, aí, nas alíneas, é quando é dispensada a alienação. Por exemplo, da ação em pagamento. Então, a administração está pegando um imóvel e dando em pagamento. Aí é dispensada a licitação. Beleza? Bem rapidinho. E a licitação dispensável, que cabe, né, análise de conveniência e oportunidade, que cabe discricionariedade, tá? Vai falar lá no artigo 24. Aí, no artigo 24, que são aqueles incisos todos, tá? É dispensável a licitação. Aí, por exemplo, vamos pegar o inciso 3º, no caso de guerra. No caso de guerra, o administrador vai poder fazer. Eu vou fazer licitação, ou eu posso, nesse caso aqui, eu vou fazer licitação ou não? Não, está precisando, não tem rápido aqui, então não vou fazer licitação não, dispensável. A lei permite, é discricionário, a análise discricionária pelo administrador, tá?
Quando inciso 6, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. Dependendo da situação, a administração vai analisar. Precisa fazer licitação? Eu faço licitação ou não? Vamos fazer para ter um certo controle. Não vamos fazer não, porque a gente quer uma coisa mais imediata. Discricionariedade, tá? Então, inexigibilidade é impossível, não tem jeito, não tem competição, tá? É o caso dos artigos do artigo 25, impossibilidade de competição. Dispensa. A lei dispensa a licitação ou autoriza a dispensa, porque dispensa, a palavra curtinha, é o gênero. Dentro dela, eu tenho licitação dispensada e licitação dispensável. Dispensada é a lei dispensada pela lei. Tá? Artigo 17, é o caso das alienações. E a dispensável, cabe discricionariedade pela administração. É o caso do artigo 24. Tá, e o que mais? Eu ia falar uma outra coisa. No caso da licitação dispensável, o artigo 24 é rol taxativo. Não cabe outro lero-lero. É só isso aí. São quantos incisos? 33. O último incluído aí, dia 6/6/2013, tá? Então, 33 hipóteses de licitação dispensável. Pode mais outro? Não pode. É só esses casos. Agora, a inexigibilidade é um caso de exemplificativo, porque olha o caput do 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. Ou seja, ele vai falar de 3 em especial, mas é um rol enumerativo. Tá? Bom, em termos gerais, falando desses 2 grupos, inexigibilidade e dispensa. Dispensa que se divide em dispensado e indispensável. Tá? Para resolver a questão. 17 minutos já de shot, tá? Mas aí, se precisar de mais algum outro detalhe, eu volto, tá? Isso aqui é só pra gente resolver essa 2. Então, olha a primeira frase. A discricionariedade da administração para que se decida realizar a contratação direta. Quem que é, gente? Licitação dispensável. Discricionariedade dispensável. Acabamos de ver. 2. Há hipóteses exemplificativas de contratação direta. Qual que é o rol que é exemplificativo? O inexigível. Gente, a palavra vai custar sair, desculpa, tá? Então, inexigibilidade de licitação, que é o 25. Então, ficou 1 dispensável, 2 inexigível. 3. Contratação direta decorre de inviabilidade de competição. Aí você foi lá e grifou inviabilidade. E lembrou que é inexigível, tá? Então, ficou 1 dispensável, 2 inexigível, 3 inexigível. Mas ficou repetido. Será que o 3 é dispensada? Não. Neném, não corra esse risco. Não viaja. Tá? Achou a alternativa, dispensável, inexigível, inexigível? Marca ela. As características estão pulando na sua cara. Não é possível, né? Vamos lá. Então, 2, letra E. Olha que fácil. Tranquilo? Tranquilo. Como um grilo. 3. Deixa eu só diminuir o ar aqui, gente, rapidão. Aí. Acerca do procedimento licitatório, assinale a opção correta. Nos casos em que couber leilão, a administração poderá utilizar a modalidade convite e, em qualquer caso, a modalidade concorrência. Gente, leilão, venda de bens móveis e alienação de imóveis. Não. Leilão, a administração não pode utilizar convite, tá? Leilão, casos em que couber leilão, só cabe o quê? Concorrência, tá? Não cabe convite, não. Onde que tá isso? Vamos ver aqui, ó. Eu esqueci de escrever aqui. Artigo 17, se não me engano. Não.
Aqui, ó, artigo 22, parágrafo 5º, vai falar do leilão, tá? Beleza. B. A empresa líder de um consórcio é responsável pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto de execução do contrato, certo? De modo que as demais consorciadas respondem subsidiariamente? Não, é solidariamente. Se cair uma coisa aí, se tiver um processo judicial, vai todo mundo. Tá todo mundo no rolo, tá? A gente tá tendo um exemplo desses aí na televisão, né? Vai todo mundo, não tem subsidiariamente, não. Ah, vai nenhum, aí se não der, vai no outro. Não, é todo mundo, solidariamente. C. No âmbito da União, deve ser utilizada a licitação na modalidade pregão, se o objeto da contratação for bens ou serviços comuns, desde que seja respeitado o valor estimado na contratação de 1.500.000. Não, a modalidade pregão é para qualquer valor. Por quê? Porque a modalidade pregão, o que vai falar o que se deve ser pregão não é o valor do objeto, e sim a natureza, tá? Aqui, ó. Lei, né? Pregão. Lei 10.520. Gente, não tá no seu edital, mas dá uma lida, que a lei é bem pequenininha. Essa é. Você pode ir tranquilo, tá? Então, pregão, aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado na contratação, tá? Ele é aplicável a todas as esferas da federação, por causa da lei, assim como no concurso, o que define a possibilidade de uso dessa modalidade é a natureza do objeto e não seu valor. Por isso que pode ser qualquer valor, tá? Critério de julgamento, menor preço. Isso aqui é outra coisa, tá? Então, é o menor preço. Então, a administração vai fazer um pregão para comprar papel. Então, é quem for dando o menor valor. Ah, eu quero comprar 10.000 folhas. Ah, R$1.000. 999. 998. 800. Aí ninguém cobriu. Ah, vai ser o de 800. Tá? Qualquer valor. O critério é menor preço. Utilizado para qualquer valor de contrato. Por quê? Porque o que define o uso do pregão não é o valor, e sim a natureza do objeto. Né? Aí, na lei vai falar que vai ser, né, justamente essas coisas, assim, de compra de papel, material de escritório, essas coisas assim. Tá? Que não tem, digamos assim, tanta importância, assim, né? Então, não tem esse valor aí, ó, corta aí, é qualquer valor. D. Determinado bem imóvel adquirido pela União em decorrência de dação em pagamento pode ser alienado por meio de concorrência ou leilão, independente do seu valor. Correto. Gente, o 17 tem que ser lido com muito carinho. Por quê? O 17 caput vai trazer umas características e o inciso 1º e o 2º, outras características para bens imóveis e móveis. Agora, o 19, meu filho, ele é muito importante. 19, vamos ler lá. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial ou da ação de pagamento, então, pausa aí. O artigo 19 está falando só de bens imóveis adquiridos devido a procedimentos judiciais ou da ação em pagamento. Então, está falando desses dois tipos. Aplica o 17 nesse caso? Não. O 17 é justamente para os bens imóveis que não foram adquiridos por procedimento judicial e não foram dados como dação de pagamento. Por que que não? Porque esses dois vai ser tratado no 19. Então, as características de alienação para bens imóveis adquiridos devido ao procedimento judicial ou da ação de pagamento, as características estão no artigo 19. O 17 é quando não cai nesses casos, tá? Ok? Então, se tivesse, ó, imóvel que não foi adquirido como dação em pagamento e não é resultado de procedimento judicial, 17. Ah, que sim, então é 19, tá? Então, de novo, os bens imóveis da administração pública,
cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: avaliação dos bens imóveis, então prévia avaliação, comprovação da necessidade ou utilidade da alienação, segundo critério, segundo requisito, e 3, adoção de procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Então, eu pus 3 aqui, mas na verdade vão ser 4 características. A primeira é bem cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial ou de dação em pagamento. Aí, o que vai acontecer? Avaliação prévia, comprovação da necessidade ou utilidade da alienação, adoção de procedimento licitatório, que vai ser o caso da modalidade de concorrência ou leilão. Tá? Isso vai cair na sua prova. E aí a D vai falar justamente do artigo 19, por isso que ela está correta. Ok? Sendo a adjudicação compulsória, ato declaratório e vinculado, obriga-se a administração a celebrar contrato com o vencedor do certame. Errado, tá? Não obriga a nada. A adjudicação é o seguinte: meu filho, você venceu a licitação. Toma aqui o seu papel falando que você é o vencedor. Quando eu precisar, eu vou recorrer a você. A adjudicação é diferente de contrato. Contrato é uma coisa, adjudicação é outra. A adjudicação é um direito subjetivo daquela pessoa que venceu a licitação. Ele tem o direito de fazer um contrato com a administração quando ela solicitar. Só isso. Ele vai ser o primeiro a ser chamado, tá? Porque ele é que venceu. Ok? Então, não obriga nada. Pode ser que depois aquela obra nem vá para frente mesmo, e aí encerra aquilo lá por aquilo mesmo e tchau. Tá? 4. Determinada empresa estatal fabrica aeronaves de diversos tipos, tendo reconhecimento internacional quanto à qualidade de seus modelos. O ente federado que autorizou a criação da referida empresa precisa adquirir uma aeronave para servir ao deslocamento de autoridade em missões oficiais. Blá, 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 blá. Você sabe que tem uma empresa estatal e que fabrica aeronaves e que ela é show de bola, que ela faz isso mesmo. Para o ente federado adquirir a aeronave da empresa estatal. Olha, esse caso vai ser o caso do artigo 17, inciso 2º, a linha E. Alienação. Gente, o que é alienação? Tem um conceito lá na lei, você já viu? Alienação. Toda transferência de domínio de bens a terceiro. Então, esse domínio que era meu passa a ser seu. Simples assim. Então, a alienação de bens à administração pública subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, foi o que a questão foi trazendo, justificando, será precedida de avaliação e obedecerão às seguintes normas. Inciso 2º, quando móveis, que é o caso, dependerá de avaliação prévia e de licitação. Dispensada quando? Quando venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos e entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades. Claro, gente, a administração vai fazer licitação para ela mesma? Para ela adquirir bens móveis dela mesma? Não faz o menor sentido. Se eu tenho uma empresa, sei lá, vou falar aqui, vou chutar, o SERPRO, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, que desenvolve um software lá, específico. A administração vai lá e vai fazer uma licitação? Não, meu filho, vai ser aqui, ó, xará, tá? Me passa aí, vamos tal. Claro, gente, porque é da administração, é dinheiro público que foi investido ali naquele software para se fazer, pagou os funcionários, né, os empregados para isso, tá? Então, é esse caso. É claro que é dispensada a licitação. A lei vai falar assim, meu filho, não vai ter licitação. Não vai ter. É por isso que é dispensada pela lei, entendeu? Então, vai ser a letra E. Eu não vou ficar lendo as outras alternativas, que só vai embaralhar a sua cabeça. Vamos direto para o que ele está falando.
poderá fazê-lo diretamente, claro, desde que a empresa já existisse por ocasião de promulgação da lei de licitações e que o preço da aquisição seja comprovadamente compatível, claro, com os valores praticados no mercado. Tá? Por que eu não vou ler as outras? Porque ele vai falar de que tem que fazer licitação e não tem que fazer, ok? É dispensada pela lei, ok? Beleza. 5. Com referência às possibilidades de dispensa de licitação. Então, falou de dispensa. Quem que é dispensa? É o gênero, que aglutina, que agrupa tanto dispensada quanto dispensável. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender daqui a pouco. Tá, vou falar de uma vez. Porque tem que tomar cuidado, gente. Quando a questão trazer dispensa de licitação, ela pode trazer tanto características de dispensada quanto de dispensável. E vai estar certo. Afinal, nós dentro de dispensada você tem dispensável, vou fazer assim, dispensável e dispensada. Então, se trouxer as características das duas, está ali dentro, tá? Quando falar de dispensa. Agora, se ela quiser discriminar dispensada e dispensável, aí você vai ter que tomar cuidado. Mas quando falar de dispensa, ok? Então, tá. A licitação. Então, sim, com referência à possibilidade de dispensa de licitação, assinale a alternativa correta. A licitação que visa a execução de obras e serviços de engenharia não poderá ser dispensável. Ó, nesse caso, você já leu o artigo 24 e lembra vagamente, claro, que são 33 incisos, mas você lembra vagamente daqueles incisos. E sabe que tem uma parte lá, que é o primeiro, que vai falar de obras e serviços de engenharia, que são dispensáveis, sim, pela lei, por causa do seu valor ínfimo, tá? Ínfimo em relação aos grandes valores, né? Obviamente. Olha lá. 1. É dispensável a licitação. 1. Para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior. Tá? Que aí vai falar aqui, ó. Convite, né? Tô lendo um artigo lá. Convite, 150 mil. Qual que é 10%? 15 mil. Então, ó, para obras e serviços de engenharia de valor até o limite de 10%, até 10%, até 15 mil, é dispensável. Tá? A administração vai analisar se vai dispensar a licitação ou não. Tá? Então, a A está errada, porque poderá ser dispensável. Depende do valor. B. Na alienação de bens imóveis da administração pública, no caso de dação em pagamento, haverá necessidade de se realizar licitação sob a modalidade de concorrência. Gente, não é o nosso caso bonitinho lá, do artigo 19? Olha só, no caso de dação em pagamento, ou, não é o caso aqui, mas eu trouxe dação em pagamento, ou de procedimento judicial, né? Haverá necessidade de realizar licitação. Sim, é uma das características, mas é qual modalidade que o artigo 19 fala? Leilão e concorrência, tá? Então, ficou faltando... na verdade, ela tá certa, tá? Mas aí, poderia completar ou leilão, tá? Mas ela tá certa. Na alienação de bens imóveis da administração pública, no caso de dação em pagamento, haverá, sim, a necessidade de se realizar a licitação sob a modalidade de concorrência. Ok. Tá? Aí você põe assim, ó, ou licitação, para você completar aí, artigo 19, tá? As outras estão erradíssimas, por isso que a B está correta, mesmo faltando ou leilão aí, mas ela está correta. C, desculpa, ela está errada, porque está faltando ou leilão. Desculpa. Então, a gente já sabe, artigo 19, dação em pagamento, procedimento judicial, tem que ter licitação e é como? Concorrência ou leilão. É porque tá com 2x aqui, eu não sei porquê. Tá? Desculpa. Então, tá errada. Ou leilão. Tá incompleta. C. A dispensa de licitação. Lá em cima. A depender do caso, está ligada ao poder discricionário do administrador público que, diante de específica hipótese legal,
poderá realizar a contratação de forma direta. Gente, a C está correta. Por quê? Está falando de dispensa, está falando do gênero. Apesar dele ter trazido características de dispensável, dispensável está dentro de dispensa. A depender do caso, está ligado ao poder discricionário. Quem que fala isso? Discricionável. Tá? Mas aí, como que ele fala que isso? Olha, depende, então, da espécie. Porque ele fala aqui, ó, diante de específica hipótese legal, que são os incisos do 24. Tá? Então, a C está correta porque ela fala dispensa. Ela fala do modo geral, que engloba tanto dispensável quanto dispensada. Ok? Então, a C está corretíssima. A B está incompleta. Ela estava quase certa, mas faltou o leilão. Estava quase, mas ela está incompleta. E a C está correta. 5, letra C. D. É exemplificativo lista de hipóteses em que a licitação será dispensada. Dispensar, aí você parou, respirou e pensou. Dispensada é artigo 17. Dispensada é espécie dentro de dispensa. É rol exemplificativo igual inexigibilidade? Não. É rol taxativo. É só esses casos e pronto, acabou. Tá? Então, é taxativa a lista de hipóteses, tanto para dispensada quanto para dispensável, ou seja, para dispensa de um modo geral. Inexigibilidade é que vai ser o quê? Que vai ser exemplificativo. Tá? D. Mentira. É. No caso de guerra. Ah, isso aí você sabe. Esses incisos, os primeiros do 24 é que a gente grava. O resto a gente, por fim, já tá lendo de qualquer jeito. Hoje eu comecei a ler e nem terminei. Ah, deixa isso aí pra lá. Não vou ler isso aí mais não. Mas os primeiros a gente sempre grava. Incrível. No caso de guerra, emergência ou calamidade pública, porque todo mundo fica assim, guerra, emergência, calamidade pública, né? Aí grava. A licitação deverá ser dispensada? Oh, neném, claro que não, né? Dispensada é artigo 17. Por expressa previsão legal. Não, é dispensável. Artigo 24. Então, 5, letra C. 6. Acho que vai dar para gravar tudo num shot só, hein? Vamos ver. Com base na análise da lei chata, quer dizer, na lei legal, desculpa, bem como dos ditames legais nela contidos, assinale a alternativa correta. A lei de licitações possibilita como regra o estabelecimento de normas no edital que visem a limitar a competitividade do certame. Não, né? Limitar jamais, ampliar sempre. Tá? Corta esse limitar aí, tá errado. O edital é a carta convite. O edital e a carta convite são as duas únicas espécies de instrumento convocatório. Seu coração disparou, você ficou assim, nossa, esse únicas veio para destruturar a galera. Tá, calma. Ficou na dúvida? Deixa ela aí. Você não lembra você não leu a lei toda e vai que no final tá falando de outra. Então deixa ela aí, tá? C. Apenas a concorrência pode ser considerada como efetiva modalidade de licitação. Quer que eu te prove o contrário? Então, vamos lá no artigo 22. São modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão e ainda consulta. Tá? Então, fica caladinho aí. Não. Corta esse apenas aí. Para que determinada empresa participe de uma tomada de preços, deverá necessariamente estar cadastrada junto ao órgão competente. Ou, claro que não, né? Olha lá no artigo 22, parágrafo 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas observadas a necessária classificação. Ô, gente, se eu já tinha um grupo ali cadastrado, depois de um decorrido tempo, eu vou fazer uma tomada de preço, nesse tempo, abriu-se outras empresas, ó. Eles podem, em 3 dias, levar a documentação e se cadastrar também, e participar. Claro, por quê? Tem que ampliar a concorrência, não restringir.
tá? Então, nada disso. O problema dela é o necessariamente. Não tem nada de só os que estão cadastrados. Ah, tem os cadastrados aqui, beleza. Mas a gente, para não falar que a gente está sendo autoritário, a gente dá 3 dias aí para quem quiser se cadastrar. Ok? Pelo leilão, excepcionalmente, a administração poderá contratar diretamente com o particular, dispensando a licitação. Gente, leilão é até engraçada, porque leilão é uma modalidade de licitação. Como que você vai dispensar uma licitação para fazer uma licitação? Não tem cabimento. Então, artigo 22, leilão está lá no inciso 5º como uma modalidade. Então, não tem como se dispensar licitação querendo fazer dispensar licitação querendo fazer uma licitação, né? Então, diante dos erros horríveis das outras, a B está correta. E sim, edital e carta convite são, sim, as 2 únicas espécies de instrumento convocatório, tá? Sobre a questão da competitividade, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, uma coisa aqui, ó. Onde que está isso? Parará, é bom que você vai dando uma respirada, bebe uma água. Não, porque tem uma parte aqui que fala... Aqui, ó, a licitação destina-se a garantir a observância dos princípios constitucionais de isonomia, seleção da população desvantajosa, promoção do desenvolvimento sustentável, conformidade, propriedade administrativa... Tem uma parte aqui que fala que, ó, é vedado estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, né? Enfim, nesse comecinho aqui vai falar justamente sobre essa necessidade, essa valorização da competitividade, né? O artigo 1º, compras, artigo 1º, artigo 2º e o 3º vai falar dessa valorização da competência. Então, sempre que puder ampliar, o terceiro vai falar, e é igual fala, de vedação, de tratamento diferenciado. Então, vai falar justamente que tem que haver competitividade, tem que ampliar e nunca restringir. Estou falando isso porque eu vi esse negócio de limitar, eu queria dar uma floreada no negócio, mas tá beleza. 7. Em 2011, o governador do Rio de Janeiro decretou situação de calamidade pública. Na sua cabeça já fez assim, né? Essa palavra só aparece numa parte dessa lei, então pronto. Em 7 municípios do estado, em razão de fortes chuvas ocorridas na região serrana. O ato mencionado agilizou a contratação imediata de obras e serviços, de modo a reabilitar as cidades destruídas. A situação narrada trata de típica hipótese de... Olha só, essa é aquilo que eu falei antes, lá na questão 5, que é na 2 mesmo, que eu falei sobre que dispensa é gênero, dispensado e dispensável é espécie de dispensa. Por que tem que saber isso? Porque eles vão querer pegar nisso... Porque você vai pensar assim, não é dispensa, vai aparecer dispensa, você vai pensar, não é dispensável, mas é dispensável. Gente, é a mesma coisa. Se tratando-se de dispensa, tanto dispensada quanto dispensável é a mesma coisa, porque está dentro do mesmo grupo. Só não pode confundir dispensado com dispensável. Entre elas duas, não. Mas dentro de dispensa, sim. É esse caso aqui, ó. Calamidade pública é a hipótese de quê? De licitação dispensável. É o artigo 24. Mas tem dispensável nas alternativas? Não. Está falando de inexigibilidade, sem chance. Licitação. Aí você foi lá e riscou, porque você viu calamidade pública e sabe que é uma forma de licitação dispensável. O que tem? A, que é dispensa. Perfeito, porque dispensa é gênero. Então, inclui dispensável e está tudo certo. Tá? Então, A... Artigo 24, inciso 4º, tá, da lei, né, lindinha aí, ok? 8. Em procedimento licitatório promovido pelo Estado de Alagoas, não acudiram interessados no certame.
Se o mencionado procedimento licitatório justificadamente não puder ser repetido sem prejuízo para o Estado, e desde que mantidas, nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas, nesse caso aqui é lei. Por quê? Ele trouxe, você pegou o seu lápis e grifou aqui, ó, não acudiram interessados. E depois você grifou, não puder ser repetido sem prejuízo para o Estado, tá? Isso é um dos incisos de licitação dispensável, tá? Tá lá no artigo 24, tá exatamente dessa forma. Por isso tem que gravar essas palavras-chave, desculpa. Artigo 24, inciso 5º. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa justificadamente não puder ser repetida, sem prejuízo para a administração, mantida nesse caso todas as condições pré-estabelecidas. É hipótese de licitação dispensável. Agora, vamos falar uma coisa por que esse inciso é importante? Porque é o tipo de licitação deserta. A gente chama esse tipo de licitação deserta. Então, ó, licitação deserta, não aparece nenhum interessado e a licitação torna-se dispensável, tá? Então, não teve cadê? Não acudiram interessados, não apareceu, tá? E agora, se repetir, vai trazer prejuízo. Então, não pode ser repetida sem prejuízo à administração. Então, não pode, porque a gente não quer ter mais prejuízos. Chega, já teve prejuízo, a gente não quer ter mais. Então, é licitação dispensável. E esse tipo, quando ninguém aparece, meu filho, é licitação deserta. Nesse caso aqui, tá? Por isso que ela é importante. E aí, a 8 não está trazendo licitação deserta. Está trazendo, no caso aí, o gênero para esses incisos, que é quem? Licitação dispensável, tá? Que é a letra C. Beleza? Tranquilo. 9. Instaurado procedimento de licitação na modalidade concorrência para a contratação de determinada obra pública, verificou-se que não fora respeitado o prazo legal mínimo para a apresentação das propostas. Esse aqui eu quero ler, faço questão de ler todas as alternativas. O procedimento estava na fase de julgamento. Então, se já estava na fase de julgamento, meu filho, o povo já tinha até, já abriu os envelopes lá e já estava de posse das propostas. Aqui, ó. Ih, meu filho, é lá na frente. Olha aqui. Publicação, abertura de envelopes, devolução de envelopes dos inabilitados, abertura dos envelopes, verificação da conformidade, julgamento. Tá lá na frente, lá na frente. Então, já estava lá no julgamento. O que vai acontecer? Diante das alternativas legalmente cabíveis ao administrador, o que ele vai fazer, então? Vamos ler a A. Isso aqui... Ah, mas eu não li essa parte na lei. Não, isso aqui é raciocínio. Conhecendo um pouquinho de administração, de direito administrativo, coisas que a gente até já falou anteriormente, de poderes da administração, essas coisas assim, vai dar para você fazer. Deverá abrir novos prazos, deverá abrir novos prazos para apresentação de propostas por outros interessados, considerando apresentadas as propostas já entregues pelos licitantes, que ficarão aguardando o processamento da nova fase em paralelo. Claro que não, né, gente? Se eu mandei as propostas, aí já estava lá na frente, a pessoa, para aí, que eu vou voltar, vou receber outras propostas para poder fazer isso em paralelo. Claro que não. Quem for mandar a proposta agora já sabe quais que foram os valores que esse cara que mandou. Eu vou cobrir ele aí. Gente, não, nesse momento de mandar as propostas é sigiloso, justamente para ter a competitividade. Não pode fazer um absurdo desse, não. A A é completamente absurda. Risca ela toda. Tá horrível. Olha a B. Deverá revogar o procedimento de licitação por vício de legalidade, reabrindo os prazos para apresentação de propostas. Olha aqui. Esquece licitação.
Vão lá em atos administrativos. Vício de legalidade. Quando tem um ato que está viciado de legalidade, ele vai ser revogado? Não, meu bem. Ele vai ser anulado. Você revoga um ato perfeito. Ele está belezinha. Mas aí a administração, por conveniência e por discricionalidade, né? Conveniência e oportunidade, ele vai lá assim, não, vou tirar ele de plano agora. Sim, o ato era perfeito. Agora, vício de legalidade, o ato é nulo. Cabe a anulação desse ato. Então, o erro aí é revogar por vício de legalidade. Claro que não. Corta esse revogar aí, é anular. E aí, a C vai explicar. Deverá anular o procedimento, claro. Aproveitando eventuais atos legalmente possíveis, determinando nova publicação do edital para a concessão de novo prazo de apresentação de propostas. Aqui, ó, não pira com isso aqui não. Ah, mas como assim vai aproveitar atos legalmente possíveis? Não sei, isso aqui é uma hipótese, tá? Por quê? Aproveitando atos legalmente possíveis para não haver o quê? Mais prejuízo para a administração. Porque só de ela ter que anular esse procedimento licitatório e ter que abrir outro já é um prejuízo, tá? Mas aí vai ter que anular e aí se houver alguma coisa que pode ser aproveitada que não está contaminada pelo vício de legalidade, aí pode ser aproveitada. Mas no mais vai ser tudo anulado, né? Vai começar tudo de novo, tá? Então a C tá certíssima. D, poderá revogar o certame. Já falamos sobre isso, risca. Poderá anular o certame. Outra coisa. Gente, poderá anular. Poderá, de onde que vem isso? De discricionalidade. E anulação é vinculado. Ele tem que anular. Não cabe análise de oportunidade e conveniência. Tem que anular. Está viciado de legalidade? Anula, meu filho. Não discute, não. Ah, poderá. Não, poderá é quando é discricionário. Isso aí é outra coisa. Análise do mérito. Não é esse caso aqui. Tá? Então, 9, letra C. 10, 52 minutos. Me dá uns 20 minutos aí que acho que a gente termina. Considere as seguintes assertivas. 1. Isso é legal. Alienação de bens imóveis. Quer me matar, né, agora, né? Desculpa. Alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais. Nós vimos isso. É artigo 19, né? Ai, que fofo. 2. Venda de bens móveis inservíveis para a administração pública. Venda. Tá. 3. Alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de dação em pagamento. Você já até sabe, que é o mesmo do número 1. 4. Venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Então, vamos lá. 1. Alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais. Qual o tipo de modalidade que cabe aí? Concorrência ou leilão. Então, 1, concorrência ou leilão, artigo 19, desculpa. 2, venda de bens móveis inservíveis para administração pública. Leilão, é venda, gente. Artigo 22, parágrafo 5º. 3, alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de dação em pagamento. Concorrência ou leilão. 4, venda de produtos legalmente. Cuidado, não é o caso do simulado aqui, não teve mas eu já vi questão de ilegalmente apreendido. Gente, legalmente tem que ser destruído, né? Não tem, vai ter leilão do negócio, não. Claro que não. Então, venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Leilão, tá? E aí ele está perguntando qual que é cabível leilão. Todos, meu filho, todos. Se fosse só concorrência, seria 1 e 3. Mas e leilão? Todos. Vamos ler o artigo 22, parágrafo 5º? O 19 a gente já leu, né?
Leilão é a modalidade de licitação entre qualquer interessado para venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis previsto no artigo 19, que é aquele que nós vimos, dação em pagamento ou procedimento judicial, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Então, qual que é o tipo? Aí vai ser maior lance. Mas qual que é a modalidade? Leilão. Então, B, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Quer dizer, todas as frases são de cabe o quê? Leilão, como modalidade. 11. Nos termos da lei, para a contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituída por lei federal, a gente está vendo sim que mais ou menos mastigadinho, mas não vem com lero-lero, não. Leia os incisos do artigo 24, mas pega um marca-texto, uma canetinha, alguma coisa, e marque as palavras-chave de cada inciso. E tem inciso que as palavras-chave vai ser os nomes das instituições. Olha o 25. Na contratação realizada por Instituto Científico e Tecnológico, ICT. Quer ver? Outra aqui, Áudio 32. Contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS. E aí, então, vai ter outros que vai... Esse, no caso aqui, vai ser o 30, que é justamente o que entrou, né, por último. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água. Tô lendo 33, gente, desculpa. 30. Na contratação de instituição ou organização pública ou privada com ou sem fins lucrativos para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária. Gente, olha que nome enorme, mas vai ficar fácil para você gravar. Você lê isso aqui uma vez e marca, você não precisa ficar relendo de toda semana. Isso aqui depois é só de mês em mês, tá? E aí é o quê? Artigo 24, hipótese de um daqueles incisos, não precisa gravar o inciso, mas aí você já sabe que o artigo 24 é o quê? Licitação dispensável, tá? E aí vai ser letra D. Inexigível, artigo 25. Obrigatória licitação, errado. Obrigatória licitação, errado. Muito fácil essa questão, muito fácil. 12. A empresa via Obras Limitada, ingressou na Justiça alegando ter sido ilegalmente inabilitada de licitação na modalidade de tomada de preços. Sustentou a empresa que a Comissão de Licitação exigiu que as certidões negativas de tributos tivessem autenticação online, o que não constava no edital. Regulador do certame argumentou que a certidão emitida pela internet é suficiente para comprovar o recolhimento do tributo, desde que respeitada as normas emitidas pelo respectivo órgão. Lógico, a empresa obteve ganho de causa, reconhecendo o Poder Judiciário a patente violação ao seguinte princípio. Então, você grifou ilegalmente inabilitado de licitação na modalidade chamada de preço, certidão negativa de tributo tivesse autenticação online, o que não constava no edital. O mais importante é o não constava no edital. Ela foi ilegalmente inabilitada por causa de uma coisa que foi exigida que não constava no edital. Gente, o edital tem uma frase que é a seguinte: o edital é a lei da licitação. Ele faz lei. O edital vem todas as regras ali, Tem que seguir o edital. O que tiver fora ou o que tiver além ali, não cabe. Tem que ser estritamente o que o edital diz. Ele faz lei. Deixa eu ver se tem alguma anotação importante sobre o edital aqui. Aviso. Aviso é o resumo do edital. Artigo 21. Depois você dá uma olhadinha, vai falar sobre aviso.
E ele cabe apenas para quais modalidades? Concorrência, tomada de preço, concursos e leilões. Por que não cabe convite? Porque convite é carta convite e não edital. Tá? Então, aviso. Quais são as informações obrigatórias que tem que ter no edital? Artigo 40, ok? Deixa eu ver o que mais. Antecedência mínima do edital. Nossa, aí vai cair aqueles prazos delícios, né? Por que tem que ter antecedência mínima? O objetivo é permitir a elaboração da proposta em tempo hábil. Então, pensa, uma proposta que vai exigir muitos detalhes, eu preciso de um tempo maior. Os prazos mínimos variam conforme a modalidade da licitação. É isso que nós vamos ver agora. Onde que está isso? Artigo 21, parágrafo 2º, tá? Então, o concurso. Quando falar em concurso, pense naquele concurso de redação, que, sei lá, Instituto de Ciência e Tecnologia promove de vez em quando. Escreva sobre a ciência no seu dia a dia. E que os ganhadores vão ganhar uma bolsa de estudo e um troféu. Isso é o concurso. E você vai se preparar para escrever uma redação. E aí tem que ser o quê? 45 dias. O concurso é o maior, 45 dias. E o outro, qual que é uma das modalidades mais qual que é a modalidade mais complicada? Concorrência. Então, concorrência vai vir junto. Então, 45 dias para concurso e para concorrência. Só que não é para qualquer concorrência. É para aquelas modalidades mais difíceis, que é qual? Melhor técnica e preço. Pense que técnica exige um estudo maior, exige maior técnica, exige maior habilidade. Então, quando tiver técnica, melhor técnica e preço. 45 dias. Depois vem o quê? 30 dias, tá? Concorrência, que são os demais tipos que não foram abrangidos no 45, e tomada de preço. Tomada de preço anda ali coladinho. Tomada de preço tem inveja da concorrência. Ele quer acompanhar a concorrência, mas ele não é top igual a concorrência. Então, aí no 30 dias vai entrar tomada de preço, melhor técnica e preço. Tentou copiar ali, lembra? O prazo top 45, concorrência, melhor técnica e preço, e aí tomada de preço quis vir junto, mas ele não é o primeiro degrau da escada, ele é o segundo, então ele vai vir com 30 dias, mas como ele tem inveja, ele vai copiar, melhor técnica e preço. Depois em 15 dias, mesma coisa, tomada de preço, quis copiar a concorrência anterior, que é qual? Demais tipos, tá? Que são os demais tipos. E quem vai vir depois? Leilão. Leilão já é boa praça, vem depois. Agora o convite. Convite é 5 dias úteis, tá? É aonde vai aparecer úteis. 45, 30 e 15 não são úteis, são 15 dias corridos. Agora, 5 dias úteis, convite. Agora, faz um asterisco aí. 8 dias úteis, pregão, tá? Pregão, 8 dias úteis. Então, você tem 45, 30, 15 e 5. Pense que você é de 15 em 15, mas você tem os 5 ali do convite. É muito fácil. Você não pode esquecer os 5, por quê? Porque ele é múltiplo, né, dos outros números acima. Então, tranquilo. 45, concurso, porque o menino tem que fazer a redação. E concorrência, que é o top, só que é para técnica. Melhor técnica e preço. Depois 30 dias. Aí concorrência, demais tipos e tomada de preço invejoso, né? Que aí é melhor técnica e preço. Depois vem 15 dias, tomada de preço invejoso, demais tipos. E aí o boa praça, leilão. Depois 5 dias úteis, convite. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Não dá não. Eu ia tentar escrever uma coisa aqui, mas não vai dar não. Convite. 5 dias úteis, convite. Pensa que o convite é menorzinho, uma coisa assim, 5 dias úteis, tá beleza. E 8 dias úteis, pregão. Beleza? Por que eu tô falando disso? Porque a gente tava na... 12.
Então a gente estava falando de edital. Isso, eu estava olhando as minhas anotações. Impugnação do edital. Artigo 41, parágrafo 1º. Qualquer cidadão pode impugnar até 5 dias da abertura. E o licitante pode impugnar também, artigo 41, parágrafo 2º, até 2 dias da abertura. Tá? Representação ao Tribunal de Contas ou órgão de controle interno contra irregularidades na aplicação da lei, artigo 113. E eu vou falar rapidinho do carta-convite, instrumento convocatório na modalidade convite, artigo 22, parágrafo 3º. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar de edital. Aviso, informações obrigatórias, os prazos, que aí vai ser artigo 21, parágrafo 2º, foi o que eu falei agora. Impugnação, artigo 41, e a representação, artigo 113, né, no Tribunal de Contas. Vou dar uma olhadinha aqui como que eu fiz aqui os prazos. Tá? A letra tá feia, mas é porque é anotação de caderno. Desculpa aí, mas se eu fosse fazer isso daquele outro jeito, ia ficar até dezembro fazer esse negócio. Tá? Então, o edital faz lei, é a lei da licitação. E aí, quem está falando isso? É o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tudo que reza a cartilha ali, ó, que é o edital, a galera tem que fazer. O edital vai falar passo a passo, todos os passos, tudo direitinho. Gente, vou continuar falando disso. A gente está acostumado, né? O edital do nosso concurso é justamente isso. Nós estamos vinculados ao edital. Se na hora de tomar a posse, que está vindo em breve, tem lá os documentos exigidos, certo? Se depois chegar lá, não, mas está faltando o seu, sei lá, a foto de quando você nasceu, a foto de seu nascimento. Não, mas não está isso no edital. Então, o cara está fugindo do edital e ele não pode fazer isso. Ele tem que estar vinculado, tá? Os atos, eles estão vinculados ao edital. E esse é o princípio princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Artigo 3º. Vamos lá. 13. A respeito do conceito de licitação e das modalidades concorrência e tomada de preço. Assinale a opção correta. Na hipótese de venda, de bem imóvel da administração pública a outro órgão público, a alienação, além de ter de ser subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, deve ser precedida de avaliação e da licitação concorrência. Gente, venda não, né? Venda não. Artigo 17, inciso 1º, a linha a gente já leu. É dispensada. Nesse caso, é dispensada. Entrou justamente no caso que sai fora daquelas exigências lá do caput e dos incisos, tanto do primeiro quanto do segundo. Como está falando de bem imóvel, tá? Sai fora disso aí. Artigo 17, desculpa, a gente não leu não. A gente leu o 17.2 A gente não leu o 17.1 Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. É dispensada pela lei. Ok? Então, não tem licitação nesse caso aqui. É só no caso do inciso 1º para cima, para baixo não. B. A licitação é o procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos, que tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para ambas as partes. Lógico que não. Isso aí, gente, é contrato civil aí comum, tá? No caso de licitação, não. É o que é mais vantajoso para a administração. Onde que está isso? Artigo 3º. Por que para a administração? Porque a administração representa o interesse público. Então, na verdade, de certa forma, é o que é mais benéfico para o público em geral. C. Concorrência é modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar ou até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto. Você olhou aí, ó, quaisquer interessados que na fase começou até bem. Quaisquer interessados na fase inicial de habilitação preliminar ou até o 3º dia anterior,
Não, isso aí já é o trecho de quê? De tomada de preço, tá? Então, tá errado isso aí. Artigo 22, parágrafo 2º. D. Na hipótese de licitação feita por entidade da administração pública federal na modalidade de tomada de preço, o aviso contendo o resumo do edital, nós falamos isso, da tomada de preço deve ser publicado com antecedência mínima, né, por uma vez no Diário Oficial da União, certo? Artigo 21. Os avisos contando os resumos dos editais, das concorrências, das tomadas de preço, concurso e leilão, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência no mínimo por uma vez, no Diário Oficial da União. Por quê? É em âmbito federal, mas aí vai ter o Diário do Estado também, quando é em âmbito estadual, e por aí vai. Ele pegou o primeiro inciso. Provavelmente isso aqui deve ser de um concurso de tribunal, algo de âmbito federal, tá? Por isso que ele falou uma vez no Diário Oficial. Certíssimo. Então, 13, letra D. A seleção de licitantes no sistema de registro de preço deve ser feita por meio da modalidade de tomada de preço. O que é o registro de preços? Vamos lá, deixa eu achar aqui minha anotação. Não. Sistema de registro de preços. Artigo 15, parágrafo 2º. Desculpa, inciso 2º. As compras, sempre que possível, deverão ser processadas através do sistema de registro de preços. O que é isso? É um sistema de registro de preços. São pessoas que estão ali cadastradas e vão atualizando seus preços ali, junto à administração. É como se fosse como é que eu vou dizer? Uma tabela de preços que a administração dispõe para poder ela ir consultando os preços, tá? Aqui, ó, parágrafo 3º do artigo 15. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições. 1. Seleção feita mediante concorrência. É claro, gente, porque depois, quando a administração quiser fazer a compra direto pelo registro de preços, ela pode. Só que como que ela selecionou aquela pessoa para estar ali registrada, cadastrada? Tem que ser pela modalidade mais rigorosa, que é qual? Concorrência. Você acha que vai registrar qualquer um, desculpa, né, por convite, por tomada de preço, que são licitações mais brandas? Claro que não. Tem que ser pela mais rigorosa, porque aí dá uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade, certo? É lógico que vai ser por concorrência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. O decreto é o 7.892, que regulamenta o sistema de registro de preços na esfera federal. Acho que a maioria vai fazer concurso para âmbito federal, então depois dá uma olhadinha lá no decreto 7.892, tá? Porque aqui na lei ela só cita, e lá ela vai explicar melhor. Então, onde que eu estou? Na letra E da 13, a seleção de licitantes pelo sistema de registro de preço deve ser feita pela modalidade concorrência. As pessoas vão entrar no registro, vai ser registrado lá no sistema da administração pública em relação aos preços que elas têm ali, né, dos seus produtos, pela modalidade concorrência. Tem que ser pela modalidade sempre mais rígida, tá? 14. Então, 13, letra D. 14. A propósito das modalidades de licitação, convite, concurso, leilão. Assinale a opção correta. O leilão pode ser cometido a leiloeiro indicado pelos interessados. Você não leu essa parte na lei. Mas pelo menos o seu bom senso te avisou que, claro que não vai ser um leiloeiro indicado pelos interessados. Se a licitação a lei justamente preza pelo máximo de lisura possível em todas as etapas, por que vai ser um leiloeiro indicado pelo interessado? Ficou louco? Artigo 53. Tá acabando. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou servidor designado pela administração, procedentes na forma da legislação pertinente. Lógico.
B, o prazo mínimo até o recebimento das propostas é de 10 dias úteis para a modalidade de convite. Nós já falamos, olha que legal, é 5 dias, tá? Contados a partir da expedição do convite. Artigo 21, parágrafo 2º, inciso 4º. C, quando por... E olha, não tem 10 dias. Pensa, 45 menos 15, 30 menos 15, 15. E aí o 5, tá? Quando, por manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção de 3 licitantes e tal circunstância for devidamente justificada no processo, não será necessária a repetição do convite. Certo. Artigo 22, parágrafo 7º. Tá? Calma aí. Quando, por limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, foi impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º, que é 3, deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. Tá? E o que ele está falando aqui, ó? Cadê? E tal circunstância for devidamente justificada, aí não será necessária repetição do convite. O que o parágrafo fala? Ó, deverão ser devidamente justificadas, sob pena de repetição. Então, o que ele quer dizer? Calma. Se não for justificado, tem que repetir. Agora, se for devidamente justificado, não precisa repetir. É isso que está falando, tá? A C pegou o artigo e deu uma resumida, mas está de acordo, tá? Tranquilo. 14, letra C. D. Concurso é a modalidade de licitação realizada entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição exclusiva de remuneração. Não. Pode ser remuneração ou prêmio. Corta-se exclusivamente aí. Aos vencedores, conforme critério constante no edital. Artigo 22, parágrafo 4º. Mediante a instituição de prêmios ou remuneração. Tem gente que ganha só uma medalha. Né? Esses concursos de matemática é só uma medalha e um tapinha nas costas. Tá? Deve ser adotada a modalidade de licitação, leilão para alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivar de procedimentos administrativos ou de dação em pagamento. Quis te pegar. Não, né, gente? Procedimento judicial, uai. Administrativo? Lógico que não. Artigo 19. Então, 14, letra C. Essa é tranquila. Eu achei ela fácil. Tá? 15 para fechar. Assinale a opção correta com referência à formalização dos contratos administrativos. Para que o contrato administrativo tenha eficácia, é indispensável a publicação resumida do instrumento de contrato na imprensa oficial, sendo dispensável a adoção da mesma formalidade para os aditamentos contratuais. Gente, se vai aditar ali o edital, não vai precisar ser publicado? Lembre-se que publicidade dos atos permeia toda a administração pública. Porque é por meio da publicação é que se dá o quê? A eficácia do negócio, é que o negócio entra realmente em vigor, tá? Se não publicar, não tem nenhum tipo de eficácia. Então, corte-se dispensável. Artigo 61, parágrafo único. Rapidinho. Eu gosto de ler para, ratificar. Artigo 61. Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte. E blá, 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 blá. Certo? Senão, não tem eficácia. Senão, não entra nada em vigor. B. O instrumento de contrato não será obrigatório nas hipóteses em que a administração puder substituí-lo pela ordem de execução de serviço. Certo, tá? Artigo 62. O instrumento... Essa aqui entra um pouquinho na parte de contratos, mas não tem problema não. Depois nós vamos ver contratos direito. Artigo 62.
o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidade, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Então, é isso que a AB está falando. Certíssimo. C, esse aqui pegou só contrato. É permitido a quaisquer licitantes ou interessados obter cópia autenticada, gratuita do contrato administrativo. Ô, gente, essa C é muito engraçada. Vê se eu vou chegar na administração pública e falar assim, me dá uma cópia autenticada, me dá. Você gasta aí, eu vou ganhar esse negócio aqui. Claro que não. Não se pode gerar nenhum tipo de ônus para a administração. Então, a cópia autenticada é mediante pagamento, meu filho. Eu me formei numa faculdade pública e para pegar qualquer documento eu tenho que pagar. Eu não posso ir lá e dar uma despesa para a administração mais ainda, tá? Então, não tem nada de cópia autenticada gratuita. É mediante pagamento. Artigo 63. Vou ler. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada, mediante pagamento dos emolumentos devidos, lógico. A administração deve convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, dentro do prazo e das condições estabelecidas, sem direito à prorrogação. Errado. Tem direito à prorrogação, sim, por igual período. Artigo 64. Tá? Eu não vou ler, não, que está muito grande. Mas lógico que tem prorrogação. Devidamente justificado, né? Quando requisitado. A formalização adequada para os contratos administrativos relativos a direitos reais sobre imóveis se dá mediante lavratura de instrumento no cartório de notas. Chata essa questão, viu? Repartição interessada, não. É cartório de notas. Artigo 60. Provavelmente essa questão é de um concurso bem cabeçudo, porque é picuinha da picuinha. Só a letra C, deixa eu ver, só a letra A e a letra C que estava ridícula. Não, a D também, porque é umas coisas assim. Agora a E é muito chata. E a B também meio chata, que é a resposta correta, tá? Então, 15, letra B. Por hora é só. Depois a gente vai fazer mais questões sobre licitação, assim que a gente terminar essa parte de direito administrativo, desses simulados que ainda faltam. Mas a gente falou de coisas muito importantes, tá? As fases, são duas fases de licitação, a fase interna e externa. A fase interna é artigo 38 e a externa 43. E aí vai falar de todas as fases, tá? Nós falamos um pouquinho de edital, nós falamos dos prazos, nós falamos quais que são os tipos, as modalidades, aliás, modalidade de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, etc. Tipo é menor preço, técnica e preço, melhor técnica, tá? Por aí vai. Nós falamos um pouquinho, não falamos de cada modalidade, mas não tem muito segredo, é o que está ali na lei, é a parte que a gente mais lê. E eu gostaria de ter falado sobre registro de preços, que é bem bacana. A questão da alienação, que é bacana, leia com calma. Artigo 17, inciso 1º, inciso 2º, vai trazer as características, né? E ali depois, as alíneas é quando é dispensada, tá? E no artigo 19, as características para quando aquele bem foi adquirido por causa de ação de pagamento ou procedimento judicial, tá? E gostei muito de ter falado de inexigibilidade e dispensa. Acho que deu para dar um panorama geral, né? Foi bem legal. E não sai muito disso, não. Deixa eu ver o que mais. Consórcios públicos, vai falar no artigo 23, tá? Quando é até 3 entes da federação, é 2 vezes o valor, e quando mais de 3 entes, é 3 vezes o valor de concorrência, tomada de preço, tá? Daqueles valores lá.
A gente não entrou nesses valores, não, mas a gente conhece, está lá no artigo 23. Deixa eu ver, e acho que por hora é só isso mesmo. Dúvida, escrevam lá na página, está disponível. Espero ter ajudado de alguma forma. E qualquer coisa a gente vai se complementando aí, tá? O nosso estudo nessa lei linda que ela é, que a gente gosta tanto, né? Por hora é só, gente. Um abraço e até mais.